lá primeiro, olha o meu fundo, gente. Agora eu vou morar nesse lugar, porque ele é lindo. Meu leão, o olho dele brilha no escuro. Eu fico muito feliz por isso. Bom, eu separei para hoje na cela um tema vida com Deus. Porque eu acho que a gente já aprendeu sobre oração e nada mais perfeito do que a gente aprender como ter uma vida e uma caminhada com Deus, né? De uma vez por todas. A gente aprender a viver por Ele, para Ele e com Ele. E eu acho que para eu explicar, entender como é ter uma vida com Deus e como é andar com Deus, eu tenho que explicar que esse é o nosso propósito. Foi para isso que Deus nos criou. Como que Ele nos criou? Lá no jardim, quando Deus decidiu criar a gente, Ele fez a gente a imagem e semelhança dele, como eu já falei. E a ideia de Deus em criar a gente era que a gente fosse a essência do céu na terra. Que a gente fosse a essência de Deus, só que aqui na terra, onde estava o Adão e a Eva lá no jardim. E ter relacionamento e ter comunhão com eles. Então, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para que a gente fosse reflexo de quem Deus é. Que nem eu já dei o exemplo, se eu fizer um desenho aqui, que nem esse daqui, geralmente eu desenho com um triangulinho. Quem me conhece, às vezes, olharia esse desenho e falaria, nossa, é o estilo que a Esté gosta de desenhar. E lembraria de mim. E quando Deus criou a gente, pintou a gente, era pra gente se parecer com ele, ser uma obra feita pelas mãos dele. Então, a gente já foi feito com essa ideia, ser um reflexo de Deus na Terra. E para quem não entende esse negócio de céu e terra, é basicamente o que eu expliquei na célula passada sobre oração. Onde Deus vive, o céu é como se fosse um reino. Sabe, igual o Império Romano, o Império Grego, reinado de Davi, reinado de Salomão e vários outros reis. Assim é o céu, tem um rei, que é Deus, tem os súditos, que são os anjos, tem o filho do rei, que é Jesus, é um reino. E como esse reino ele tem uma cultura, igual a gente tem uma cultura aqui na Terra, né? Tipo, no Brasil, é cultural a gente comer arroz e feijão, a gente ouvir samba, a gente usa bastante roupa colorida, sei lá se isso é uma cultura. Mas no céu existe a cultura do céu. E a cultura do céu é amor, é paz, é graça, mansidão, benignidade, coisas que faz parte desse reino. E a gente saiu desse reino, a gente foi formado nesse reino para vir na Terra e ser reflexo de Deus na Terra. Então, querendo ou não, a gente carrega a essência desse reino com a gente. Então, imagina que tem o reino dos céus e o reino nosso aqui. É completamente oposta à nossa cultura. Para você ter noção, eu sempre falo, quando eu vou pregar, que o reino dos céus é o reino invertido. Porque lá o pobre é o rico, o exaltado é o humilhado, o feliz às vezes fica triste. É completamente ao contrário. Mas Deus criou a gente com esse propósito, ser reflexo de quem Ele é. E ser na terra como Ele é no céu, a essência dele na terra. Então Ele criou a gente no jardim, e como eu também já falei, Deus tinha relacionamento com o homem. Todo dia Ele descia no jardim e Ele conversava com Adão e tinha um momento de encontro. Deus descia todo dia do céu até o jardim para conversar e para olhar nos olhos de Adão. E o pecado fez o Adão perder o caminho do jardim, perdeu o caminho desse encontro. Adão se perdeu de Deus, ele se escondeu de Deus e ele foi expulso do jardim. Essa história todo mundo sabe. O que eu acho interessante sobre essa caminhada com Deus, que é esse início, é que Deus, ele amou a gente. Então, em toda a história, ele tenta criar jeitos da gente achar o caminho de volta para o secreto, para a vida com Deus, para esse encontro. Quando eu digo secreto, é exatamente isso, no jardim. Imagina, por exemplo, esse é o meu quarto. O meu quarto é o meu secreto com Deus. Quando eu entro e fico em secreto com ele, só eu e ele. Eu não sei se todo mundo conhece esse termo secreto, mas é basicamente isso. Quando você está num lugar só com Deus, é você e ele, é o seu momento de intimidade. E a gente perdeu o lugar de secreto, a gente perdeu o nosso jardim por causa do pecado, e a gente se afastou de Jesus, se afastou de Deus. E aí Deus, para tentar arranjar um jeito de fazer a gente ser digno e ser santo e poder continuar manifestando a presença dele na Terra, ele criou uma série de regras e de leis para a gente seguir, que é o Antigo Testamento.
Testamento significa aliança. Então, o Antigo Testamento é a velha aliança. Novo Testamento, uma nova aliança. No Velho Testamento, todo mundo sabe. Tem muita gente cristã hoje em dia que ainda vive coisas do Velho Testamento. Por exemplo, não pode comer tal tipo de carne, não pode usar tal tipo de roupa, não pode fazer isso que se torna impuro. Principalmente judeus. Judeus ainda têm esses rituais de purificação. E esse foi o jeito de Deus achar da gente ser limpo para ainda conseguir refletir um pouco da glória de Deus. Pensa, Deus é santo, como é que a gente, super pecador, vai refletir a glória dele? A primeira ideia de Deus foi isso: eu vou dar uma série de regras para eles seguirem e eles serem puros e serem santos para que eu manifeste a minha presença neles. O que aconteceu? Nós falhamos miseravelmente, porque a gente é completamente imperfeito. Então, o nosso coração começou a se endurecer. Era muito fácil. Você pegava um pombinho, levava lá para ser sacrificado pelo sacerdote. O sacerdote era um homem que ele era santo, ele era a pessoa mais pura, que se purificava constantemente, só ele podia entrar na parte mais interna do templo, que chamava Santo dos Santos, que é onde você encontrava com Jesus, que era o secreto deles naquela época. Como a gente era impuro e foi expulso do jardim, tinha uma barreira, e só o sacerdote entrava lá para oferecer sacrifício, porque lá representava a presença de Deus e a gente não podia ter contato com isso. Ou seja, tinha que um homem sacrificar lá dentro para que a gente fosse puro. Uma vez por ano só o sacerdote podia entrar lá dentro, matar animais para que o povo fosse limpo, porque a gente é limpo por sangue. Assim, a expiação do pecado acontece por sangue. Então, matava animal para o sangue do animal escorrer e comprar a nossa pureza. E para você ter noção de como isso era sério, eu acho que eu já falei aqui, o sacerdote, naquela época, ele entrava com cordinha na cintura, porque se o sacerdote tivesse com algum pecado, alguma impureza, ele morria na hora que ele entrava. E aí, se ele demorava muito para sair, os caras puxavam a cordinha, porque entrava lá, morria também, puxava o sacerdote morto, e aí vinha outro sacerdote. Oferecia sacrifício constante, mas Deus não estava feliz, porque a gente não estava com o coração perto de Deus, nessa caminhada com Deus que eu tô contando a história. A gente ia lá, sacrificava, e então a gente pecava já falando, eu peco, mas depois eu vou lá e sacrifico um pombinho, igual muita gente pensa hoje, eu peco, depois eu vou na missa, eu confesso e tá tudo bem. Ou eu já vi gente falando, vou confessar antes, porque, tipo, eu vou fazer merda no sábado, então eu já confesso na sexta pra eu já ir confessada. Gente, eu já vi isso. E isso não agradava o coração de Deus, porque não era íntimo, se tornou tipo um compromisso meio nada a ver, sabe? De sacrificar. E tem até um versículo de Davi que ele fala isso, deixa eu pegar para vocês verem. É só um, prometo, viu? Salmos 46. Davi fala assim: sacrifício e oferta não pedi, mas abriste os meus ouvidos. Deixa eu ver. Isso. Não, você não pede sacrifício e oferta, mas você quer que o meu coração faça a tua vontade. Davi entendeu isso. Deus não se alegrava mais com aqueles sacrifícios, porque era como se fosse da boca para fora. Então Deus começou a criar um novo plano de salvação. E ele fala desse plano aqui em Jeremias. Para você ter noção, Deus sempre se importou que a gente ficasse perto. Ele tentou que a gente seguisse as regras, ele percebeu que a gente era completamente falho e que o nosso coração só se tornou mais rude. Então ele começou a maquinar na cabeça dele uma nova saída, uma nova salvação, um novo meio da gente se encontrar com ele. E aqui em Jeremias, muito antes de Jesus nascer, ele falava através do profeta e ele dizia assim: então chegará os dias em que eu lembrei, tá gravando. Então, chegando os dias, declara o Senhor, farei uma nova aliança com a comunidade, e não será como a aliança antiga, porque eu porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Nessa parte aqui, Deus está falando basicamente isso. Não está dando certo essa aliança, mas é chegado o dia onde eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. E essa aliança vai ser diferente, porque eu não vou escrever o que eles devem fazer numa tábua para eles obedecerem. Eu vou escrever o que eu preciso e o que eu quero no coração deles. Eles sempre vão se lembrar de mim. Ou seja,
A gente estava em dívida com Deus nessa caminhada, porque Deus tem toda uma chance pra gente, a gente não conseguiu, porque a gente ainda pecava muito, errava muito, nosso coração era ruim. E Deus tem um plano que tem várias músicas que chamam de um plano perfeito, que é Jesus vir e se sacrificar por nós. Entenda como foi a mentalidade de Jesus quando ele teve essa ideia. Ele entendeu que a gente não ia conseguir sozinho, que a gente não conseguiria ser obediente o suficiente para chegar até Deus obedecendo regras. Jesus basicamente chegou para Deus e falou: Pai, desse jeito não vai dar certo, porque eles não vão conseguir te obedecer a ponto de se aproximar de você. Eles não vão conseguir ser puros e ser santos ao ponto de se aproximar de você. Não vai existir um sacerdote na face da terra que consiga ir oferecer sacrifício suficiente ao povo. Então, a melhor ideia que eu tenho é eu descer lá na terra e eu ser o sacerdote, e eu ser o sacrifício. E eu pagar o preço do pecado deles de uma vez por todas, para eles não terem que ficar constantemente oferecendo sacrifício, eu me ofereço no lugar deles, porque a consequência do pecado é a morte. Aquela cruz era pra gente, era a consequência da nossa morte, do nosso pecado. E Jesus falou: não, eu vou e eu morro naquela cruz no lugar deles. E em vez deles terem que ser obedientes, eu derramo sobre eles graça e misericórdia. E eu faço uma nova aliança, onde eles não precisam ser obedientes e seguir regras para chegar até você, Pai. Mas que eles, se eles crerem em mim e confiar de que eu paguei o preço e que eu fiz um caminho que leva do jardim até o céu de novo, eles vão chegar até você. Eu vou ser o caminho, eu vou ser a ponte. E Jesus real fez isso. O intuito de Jesus vir e se sacrificar foi pagar o preço que a gente estava tentando pagar, oferecendo cordeiro, oferecendo pombinho, matando como sacrifício. Ele pagou o preço, ele foi o preço. Aquela cruz era destinada para a gente, a consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas ele cansou, ele queria reestabelecer o jardim, aquela época em que Adão conversava com Deus. E esse foi o jeito, o caminho. Eu vou e eu me sacrifico. E isso é incrível. Jesus pegou e literalmente foi e se entregou em nosso lugar, e ele abriu mão que a gente fosse completamente perfeito e obediente para que a gente cresce nele. Ele derramou graça. Essa nova aliança que ele fez com a gente chama nova aliança da graça. E graça significa favor imerecido. Ou seja, Jesus se tornou amor, ele se tornou perdão, ele morreu em nosso lugar sem a gente merecer, só porque ele queria que a gente voltasse a se encontrar e caminhar com ele no jardim. Desse relacionamento, dessa vida com Deus. Então ele preferiu pagar o preço para que de uma vez por todas a gente tivesse acesso. E como eu já disse aqui, quando Jesus morreu na cruz, esse véu que eu falei para vocês, que o sacerdote entrava uma vez por ano, ele se rasgou, representando que agora todo mundo podia entrar na presença de Deus e no Santo dos Santos. E a Bíblia também diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que significa que ele realmente traçou um caminho de volta para o nosso jardim, onde a gente tinha esquecido o caminho. Adão saiu do jardim e se esqueceu como voltava para o jardim. E a gente se esqueceu como é que volta para o jardim. E o jardim, quando eu falo jardim, eu tô falando desse lugar de encontro, onde a gente encontra com Deus. E a gente volta à ideia do início, de manifestar Deus na terra. E você vai falar assim, Stephanie, mas isso é completamente diferente do que eu ouço. Porque geralmente as pessoas pregam, se arrependa, porque Jesus vai voltar, e aí que partiu o céu para alguns, partiu o inferno para outros. O que eu estou pregando para vocês é diferente disso. Eu estou falando que sim, Jesus vai voltar, mas antes que ele volte, a gente vai manifestar o céu na terra, o céu vai descer na terra, nós vamos manifestar o céu na terra. E a cultura lá do céu de paz, amor, longanimidade, benignidade, a gente vai exercer aqui na terra. E a gente ora por isso e pede isso há milhares de anos e a gente não se dá conta, porque está no Pai Nosso. No Pai Nosso a gente fala, Pai Nosso que sai do céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então toda vez que a gente ora o Pai Nosso, a gente está falando, Deus, eu não gosto da cultura daqui, eu sou do mundo, mas eu quero que o teu reino venha para que eu viva o céu na terra. Então que venha o teu reino, que faça a sua vontade na terra, assim como você coordena tudo no céu. É isso que a gente pede para que o reino de Deus se estabeleça na terra, que a gente consiga viver um céu na terra.
E muita gente pensa que Jesus naquela cruz, e quando Jesus voltar, ele veio para tirar a gente do mundo. Mas na verdade ele veio para tirar o mundo de dentro de nós. O mundo fez a gente se perder do jardim. E ele veio arrancar esse mundo de dentro da gente para que a gente voltasse à essência, que é a essência de Deus em nós. E isso é impressionante, como por isso que eu amo a Bíblia, esse livro inteiro. É táticas e jeitos de Deus achar, da gente voltar a encontrar o caminho do jardim, do secreto, que foi onde a gente se perdeu dele. Tudo que Deus mais deseja nessa vida é que a gente volte a caminhar com ele, volte a ter uma vida com Deus. Tanto que Jesus morreu por isso. E eu acho muito lindo que quando Jesus ele morreu na cruz e ele ressuscitou, todo mundo sabe a história, foram lá e virou uma pedra vazia, a pedra removida e a tumba, não sei como é que chama aquilo, a cova, sei lá, vazia, e Jesus não estava lá. Mas o que ninguém conta pra gente é que Pedro, aquele discípulo que eu já falei, ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E ele foi lá ver. E ele chegou e diz assim na Bíblia: Pedro viu os lençóis de Jesus dobrados. E isso, nossa, eu amo essa parte, porque Jesus ressuscitou e os lençóis que ele estava enrolado, que eles enrolam o morto, estavam dobrados. E Pedro saiu de lá feliz, porque a cultura judaica é assim: quando você vai na casa de um judeu e você gosta daquele lugar e você ama aquelas pessoas, você dobra a roupa da cama para dizer que você vai voltar, porque você gostou e você amou aquelas pessoas. Então, Jesus, além de ressuscitar, ele teve a preocupação de dobrar as roupas e de dobrar os lençóis para dizer: eu amei vocês e eu vou voltar. Então você entende como Jesus sempre amou a gente, como ele sempre quis caminhar com a gente, a ponto de ter a preocupação de dizer: eu gostei tanto de visitar vocês que um dia eu vou voltar para ficar com vocês, para levar vocês para viver para sempre comigo. Mas antes disso, o propósito lá do jardim tem que se cumprir. E vocês têm que ser um pedacinho do céu na terra. E eu creio que a gente está muito perto de viver essa fase, onde vão falar de Jesus na televisão, nos esportes, na rádio, e em todo lugar as pessoas vão começar a aprender o que é amor, e aprender o que é compaixão, e aprender verdadeiro e ser leal, porque antes de Jesus voltar, eu creio que o reino vai vir sobre a terra e nós somos os filhos. Na Bíblia diz que a terra espera a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, o mundo nesse caos, nessa cultura, espera que a gente se posicione como filho e se manifeste como filho. E é por isso que é muito importante a gente voltar a ter vida e relacionamento com Deus, porque a gente vai mudar o mundo com esse amor. O amor de Jesus mudou o mundo. Tem livros escritos sobre isso, que dizem que o Império Romano caiu por terra por causa do cristianismo. Porque vocês viram aquele filme de Roma, né? Tipo, um matava o outro, bebia e não sei o quê. Mas Jesus chegou pregando amor ao próximo e misericórdia. E depois que o cristianismo se instalou no Império Romano, o Império Romano veio abaixo, porque ele não conseguiu lidar com isso. Então, querendo ou não, o reino de Deus vem para substituir o reino desse mundo e a cultura que a gente tem aqui na Terra. E, cara, sensacional. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi. O que é mais louco, que eu também falei na semana passada, é que o jeito que Deus achou de retomar esse jardim, a gente não tem como voltar para o jardim lá de Adão, foi construindo um jardim dentro de nós. Ah, meu nariz. Então, hoje em dia, nosso jardim é o lugar onde a gente se encontra com Deus, dentro do nosso coração, dentro do nosso quarto, onde a gente cria um jardim e Deus vem nos visitar. Ele continua vindo nos visitar. Ontem eu estava orando em relação a isso e eu fiquei muito, assim, sabe, grata a Jesus por isso, porque eu estava orando falando: Deus, me ajuda a falar e levar as pessoas a encontrarem de volta o caminho do secreto, o caminho do jardim. E Deus falou comigo e ele dizia assim: Stephanie, eu continuo indo no jardim todos os dias. Eu continuo indo na casa da Amanda, eu continuo indo na casa da Maju, eu continuo indo na casa da Rebeca, eu continuo indo visitar elas no jardim como eu fazia com Adão. A diferença é que às vezes eu vou e eu não encontro elas lá, porque elas não foram me encontrar. E eu fiquei assim: meu Deus, Jesus, você continua indo no jardim, você continua indo ter um encontro com a gente que não vai. E é exatamente o que Jesus falava para mim: o jardim continua lá, e Jesus continua vindo todos os dias, assim como ele fazia com Adão no nosso jardim. Só que às vezes a gente não achou o caminho para o jardim e ele chega lá e a gente não tá. Então,
nessa caminhada com Deus é basicamente isso, essa vida com Deus, a gente reencontrar o caminho do jardim, o caminho do nosso secreto, o caminho do lugar onde a gente se posicionava e falava, Deus, eis-me aqui, eu quero falar com você, eu quero viver com você, eu quero estabelecer minha vida em você, para que eu manifeste o seu reino na terra, porque eu sei que isso vai ser a melhor coisa que vai acontecer. Imagina o reino do céu na terra, é viver o céu na terra, é literalmente isso. Quem não quer viver o céu na terra, sabe? É incrível. E o caminho do secreto foi estabelecido. Ontem o Du falava assim para mim, mas eu não estou conseguindo orar, eu não consigo. Eu falava, como não consegue? Tem um caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus fez foi construir esse caminho. E um caminho se constrói basicamente com alguém andando na nossa frente, né? Tipo, quando tem uma trilha no mato, você sabe que tem um caminho porque o mato está pisoteado, ou seja, alguém já foi na sua frente. E é isso que Jesus fez. Ele falou: ei, me segue, eu já fiz o caminho. É só você seguir os meus passos, é só você ver onde o mato está pisado, é só você ver onde eu já passei. E é só seguir, porque eu vou te levar de volta ao lugar de secreto, que lá no jardim você perdeu. Mas como era um sonho no coração de Deus ter a gente de volta, ele nunca desistiu que a gente voltasse para o jardim. Então ele criou um jardim dentro da gente, onde a gente pode se encontrar com ele todos os dias, e ele tem prazer nisso. Jesus morreu por isso. O sacrifício de Jesus foi exatamente para a gente voltar a ter relacionamento com Deus. Que ele não queria uma relação vã, exatamente para a gente viver com ele e para ele. E quando eu digo viver com ele para ele, é para a gente construir uma vida em Deus. E é exatamente isso, construir uma vida em Deus. Na Bíblia diz que tem duas histórias de casas construídas. Uma casa construída sobre areia e uma construída sobre a rocha. E que quando vinha a tempestade, a casa que estava construída na areia, ela se abalava e ela desmoronava, porque a estrutura dela não aguentava. A Lud, tadinha. Te amo, Lud. Então a estrutura dessa casa de areia não aguentava e ela desmoronava. Mas a casa que estava na rocha, vinha as águas e vinha a tempestade e ela continuava fixa, porque ela estava firmada num lugar que era duradouro e fixo. E essa parábola de Jesus é basicamente para nos dizer, quando você constrói a sua vida baseado em você e no que você quer, criança é como uma casa construída na areia. Você vai conseguir construir, você vai conseguir ser alguém, você vai ter uma família linda, mas quando vira tempestade, é muito difícil que a casa continue de pé, porque ela não foi firmada num lugar fixo. Mas quando a gente constrói a nossa vida em Cristo, que é a rocha, pode vir tempestade que for, que a nossa vida continua firme. E eu vejo um exemplo claro disso na vida da minha pastora, a pastora Renatinha. Ela é muito fofinha, ela é muito linda, e ela passou por muitas dificuldades na infância, mas ela construiu uma família, e ela sempre foi cristã, então ela construiu uma família em Cristo, e ela construiu o ministério dela em Cristo, e tudo estava ótimo. Só que vai fazer 2 anos esse ano, a filha dela sentiu, acho que todo mundo conhece esse caso, porque mandaram um grupo de WhatsApp, mandaram no Face, para orar pela menina, chamava Rebeca. Ela começou a sentir dor de cabeça muito forte, foi no hospital e estava com leucemia aguda, já induziram ela ao coma, e ela em 4 dias morreu, foi assim, ela estava viva na segunda, na quinta ela já tinha morrido, foi muito rápido, e não tinha explicação nenhuma, a menina nunca teve nada, foi uma dor de cabeça, ela chegou lá, entrou em coma e nunca mais acordou. E a pastora está fazendo uma devocional todos os dias, de 21 dias, lá no Insta dela. E é assim, é difícil ver, porque ela tá sendo muito forte. Ela só conseguiu desmontar o quartinho da filha dela recentemente. Aí ela mostrou pra gente, aqui eu pus meus livros. Ela fez do quartinho da filha dela o secreto dela. Ela chama de quarto de guerra, onde ela entra para orar e para lutar e para ter relacionamento com Deus. É o secreto dela, se tornou o quartinho da filha dela. E ela, gente, tem a foto da minha filha, dá uma dor no coração, porque tem a foto da filha dela, assim, e os livrinhos dela. E ela falou, hoje estava difícil vir aqui falar com vocês, porque eu tô com muita saudade. Imagina, acho que não tem como superar um negócio desse. Mas ela falou,
Se eu não tivesse construído a minha casa, a minha família, o meu ministério em Cristo, que é a rocha, eu não estaria aqui. Eu teria desistido, minha vida teria perdido sentido. A tempestade ia vir e a minha casinha na areia ia desmoronar, porque minha filha morreu, não importa mais quem eu sou. Não importa mais que eu construí, nada tem mais valor. Mas como eu construí minha vida em Cristo, que é a rocha, eu tenho motivo para continuar, eu não posso parar. Por isso que hoje esse é o meu quarto de guerra e não um quarto de lamentação. E eu vi muito isso na vida dela. E eu acho que assim na nossa vida a gente nunca sabe as coisas que vão acontecer. E nunca é tarde para a gente decidir construir uma vida na rocha, construir a nossa vida em Cristo. Eu constantemente estou me ajoelhando e falando: Jesus, eu quero construir minha vida em Ti, que a minha faculdade, o meu emprego, o meu ministério, tudo que eu tenho, que se estabeleça em Ti. Porque se um dia tudo desmoronar, eu vou continuar tendo você e eu não vou ter perdido a minha casa. A minha casa vai estar num lugar seguro, num refúgio que é o Senhor. E as minhas dores vão se tornar um momento e um lugar de encontro com o Senhor e não um lugar de lamento. E para você ver, quando a gente edifica a nossa vida em Cristo, as coisas vêm e vão, mas a gente permanece nele, a gente permanece com vida, porque ele é a razão da nossa vida. E para você ter ideia dessa trajetória que eu tô falando, dessa caminhada com Deus, como Deus nos ama e como Ele sempre quis que a gente ficasse com Ele. Mais legal, eu vou dar um exemplo de uma pessoa assim na Bíblia, que era Davi. O rei Davi, ele foi escolhido desde muito pequeno, ele tinha tudo para ser bem-sucedido. Deus amou Davi e fez ele rei. Para você ter noção como o reinado de Davi foi grande, a bandeira de Israel ainda é a estrela de Davi, aquela bandeira azulzinha com a estrela de Davi. Ou seja, o mesmo símbolo da bandeira de Israel que era na época do reinado do rei Davi é até hoje, porque Deus disse que o reinado de Davi nunca ia cair por terra. Todas as gerações viriam do reinado de Davi. Tanto que Jesus veio da descendência de Davi. E na Bíblia, Davi, ele tinha tudo, ele era perfeito. Mas ele estava lá um dia à toa e ele olhou pela janela e viu uma mulher tomando banho e ele pegou e falou assim: traz aquela mulher aqui que eu vou me deitar com ela. E ele fez isso, só que a mulher engravidou e ele descobriu que a mulher era casada. Aí ele pegou e mandou matar o marido da mulher, aquela coisa, né? A gente erra uma vez e aí acarreta um monte de erro. Errou primeiro, vai errar, segundo vai errar, terceiro a gente não corta o erro ali. E Davi não tinha se tocado do que ele tinha feito. Ele tinha adulterado com uma mulher, tinha engravidado ela, tinha matado um cara, e Deus manda um profeta, através de um sonho, falar com Davi. O profeta chegou e falou assim: Davi, eu tive um sonho. É mais ou menos assim, eu não li a história de novo. Eu tive um sonho que um homem tinha muita riqueza e muitas vacas, e um pobrezinho tinha só uma vaca. O rico foi lá, roubou a vaca do pobre e ainda matou o pobre. O que você acha que eu devo fazer com esse rico? Davi falou: manda matar agora. E o profeta falou: esse homem rico é você. Porque o pobre só tinha uma esposa, você tinha todo o reino, você tinha a mulher que você queria, mas você, além de roubar a esposa dele, matou ele. E Deus vai te castigar por causa disso. Deus está triste com você. E aí Davi se tocou do erro dele, se humilhou e se prostrou e falou: Deus. Davi falava assim: me tira tudo, tira o meu reino, tira o que for preciso, mas eu só preciso da sua presença, eu só preciso que você me perdoe e que você volte a ser meu amigo, mesmo que eu vire um pobre, um qualquer. E mais pra frente, Deus diz: Davi era um homem segundo o coração de Deus. E muita gente fala: Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ele matou um homem, ele adulterou com uma mulher. Mas o que Deus diz é que Davi, sim, ele errou, mas ele se importava em continuar caminhando comigo. E é isso que eu quero, é esse coração que eu quero. Um coração que erra, que falha, mas que quando erra e falha, volta correndo pro jardim e fala: Jesus, pelo amor de Deus, tira tudo de mim, mas não me tira a sua mão segurando na minha, os meus encontros com você todo dia no jardim, o seu reino em mim, a sua essência em mim, as suas promessas sobre mim, porque isso é tudo que importa. Davi era esse homem, tanto que eu recomendei para vocês, caso não consigam orar, ler Salmos. Quem escreveu Salmos foi Davi. Para você ter noção, ele orava, ele se entregava a Deus, e para Davi o que mais importava era estar na presença de Deus. Ele falava: mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias fora da tua presença.
Davi, ele achou o caminho de volta para o secreto e ele preferia perder absolutamente tudo do que perder o caminho que ele tinha encontrado de volta para Deus. E Deus falou, é esse o coração segundo o meu, é esse coração que eu quero que as pessoas tenham. Davi falhou? Falhou. Davi errou? Errou. Mas ele sempre voltava para mim. Ele sempre voltava para o secreto, ele sempre voltava para o jardim. E é isso que eu quero. E isso só mostra quanto Deus nos amou e quanto Ele sempre quis que a gente estivesse perto. Nosso Deus não é um Deus ruim, Ele é um Deus amável, que Ele sabe que o melhor lugar para a gente estar é perto dEle. Então Ele faz questão de que a gente volte, de que a gente fique por perto, de que a gente encontre o nosso caminho. Não é para tanto que Jesus é chamado o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para nos trazer vida nova. Porque viver a cultura do mundo e o mundo em nós, a gente deixou de viver, a gente começou a existir, sabe? A gente não tinha mais propósito, não tinha mais força, não tinha mais foco. Igual eu contei aqui da minha pastora, tudo bem, ela tinha uma vida, mas a filha dela morreu, e aí? Eu falaria assim, minha vida acabou. Mas a vida dela não acabou, porque ela conseguiu uma nova vida em Cristo. E em Cristo a nossa vida é eterna. E a nossa esperança, a nossa força está construída nele. E é isso que eu queria deixar claro para vocês. Tudo que a gente constrói fora da rocha está sujeito à destruição. E a gente não tem controle. Pode vir uma tempestade, pode levar tudo embora. Mas aquilo que a gente constrói em Cristo, ninguém abala. Porque na Bíblia diz que Deus é como um castelo bem alto em que a gente corre para se esconder. Ninguém pode invadir o castelo, ninguém pode nos machucar lá dentro. Tem outra parte da Bíblia que diz que Jesus cobre a gente com as asas dele. Ou seja, é real nosso esconderijo. Imagina você ficar escondidinho lá nas asas de Deus, porque ele te cobre, te protege. E naquele lugar ninguém pode tocar em você, porque ele é como um leão. Eu ia falar isso, mas eu pensei, será que eu falo isso? É isso mesmo. Na Bíblia diz que Jesus é como um leão da tribo de Judá, exatamente por isso. O leão, quando ele ruge, a voz dele ecoa dentro dos outros animais, e eles começam a se ouvir. É uma voz que eles ouvem de dentro para fora e faz o animal se paralisar. Ele paralisa. Por isso que o leão consegue ser o rei da selva, porque o rugido do leão ele faz com que as pessoas ouçam uma voz que vem de dentro, e isso confunde os animais. E Jesus é o nosso leão, porque quando ele fala, a gente ouve uma voz que vem de dentro do nosso coração, porque ele nos conhece. E diz que ele ruge como um leão para nos proteger. Imagina isso, imagina a cena. Imagina você na vida espiritual, coisas que você não tá vendo, mas é você uma criancinha e tem um monte de coisa tentando te destruir. E você fala, por que, que as coisas não me atingem? E aí quando você olha para trás, tem um leão imenso rugindo. E as coisas ruins não conseguem chegar até você, porque tem um leão muito forte atrás de você, rugindo e falando, nela você não rela. Ela é minha e eu amo ela, e a menina dos meus olhos, eu quero ver alguém tocar. É que a Bíblia diz que Deus diz que nós somos a menina dos olhos dele. E a menina dos olhos é essa bolinha aqui, né? Tipo, a gente não deixa ninguém relar na nossa bolinha, né? Porque alguém vem aqui, a gente já tá aqui do meu olho. E então Deus não gosta que ninguém reie na gente, que ninguém machuque a gente. E o propósito dele de nos criar no jardim, desse começo ao fim da caminhada, é que a gente desse as mãos para Jesus, desse as mãos para Deus e falasse, pai, eu tô aqui para te encontrar todos os dias no jardim, para voltar a ter relacionamento com você, para restabelecer aquilo que um dia a gente quebrou e se afastou. Sabe, quando a gente se afasta de alguém que a gente ama muito, acho que tudo que a gente quer é voltar logo para esse lugar, e é isso que Jesus diz. Muitas vezes, enquanto eu oro, Jesus diz, eu sinto saudade dos meus filhos, porque eu criei eles para estar perto e eles estão longe, mas eu sinto saudade das pessoas virem e falar comigo. Eu sinto falta deles, porque eu criei eles para estar perto. E o propósito dessa célula é exatamente mostrar para você isso. Jesus tem prazer em ter você perto dele. E ele fez de tudo para você chegar de volta perto dele, para você reencontrar esse jardim. Como eu já disse, ele vai todos os dias ao seu encontro. Ele continua indo no jardim te visitar. A diferença é que às vezes ele chega e você não tá. Imagina que frustração que deve ser para Deus chegar lá no jardim e a gente não tá. Que nem quando ele chegou e falou, Adão, cadê você? E Adão falou, eu me escondi. É a mesma frustração que ele sente quando ele chama por nós e a gente fala, não vou, eu não conheço esse caminho, eu não quero me arriscar, eu não quero ter que me humilhar para voltar.
Mas é o melhor jeito, é o melhor caminho. E que a gente possa, a partir de hoje, ter coragem para traçar esse caminho que já existe de volta para o nosso secreto. E realmente voltar a caminhar com Jesus, a caminhar com Deus dia após dia e estabelecer tudo na nossa vida, na rocha que é Cristo. Porque aí pode vir a tempestade que for, pode doer o que doer, mas a gente vai permanecer de pé, a gente não vai desistir. Certo? E eu queria orar por você agora exatamente por isso, para que o jardim que tem dentro do seu coração, você tenha acesso e esse caminho seja reconstruído dentro de você. Então se prepara aí para a gente orar, coloca a mão no seu coração, fica num lugar onde você se sente confortável, se você quiser se ajoelhar, o que for necessário. Mas entenda que Jesus está te esperando e que ele não vê a hora de te encontrar, ele não vê a hora de ouvir a sua voz, que ele morreu por isso, ele ressuscitou por isso, foi tudo por amar você, não tinha outro motivo. É tudo para ter você de volta e ele continua te esperando no jardim. Amém? Vou orar por você agora. Amém, Jesus, eu tô aqui com os meus irmãos amados e queridos e só eu sei o quanto o Senhor tem movido o meu coração em relação a eles. Só eu sei o quanto o Senhor os ama e quanto o Senhor tem dito para mim, como o Senhor ama cada um deles e como o Senhor sente saudade de ouvir a voz deles, de sentir eles perto do Senhor, de que eles reencontrem você no jardim, Jesus. E é por isso que eu clamo que agora todo o coração seja quebrantado e que todo o caminho até o jardim que foi destruído, que ele se reconstrua agora, papai, para que os seus filhos voltem a te encontrar todos os dias no lugar secreto. Nós sabemos que o Senhor vai estar lá à nossa espera. E é por isso que nós clamamos, Jesus, para que a tua promessa e o teu legado inicial se derrame sobre nós. Que nós que estamos aqui nessa noite, Jesus, a gente seja a sua essência na terra. Que a gente possa ser um pedacinho no céu na terra, para mostrar para as pessoas como é maravilhoso viver perto de você, Jesus, porque você nos amou do começo ao fim. E o Senhor nunca desistiu de nós. Você podia ter desistido. Você podia ter criado uma nova civilização. Você podia ter criado novas pessoas, mas o Senhor insistiu em nós, porque nos amou e não desistiu. E eu te dou graça e glória por isso. Que todo caminho, toda frustração, todo afastamento, toda barreira, Jesus, desses seus filhos até você, que caia por terra agora em nome de Jesus, mas que você, Espírito Santo, possa arder e queimar no coração dos teus filhos um desejo de te encontrar, uma saudade por ti, Jesus, uma vontade de segurar a sua mão e a partir de hoje consolidar e construir a vida na rocha, papai, e caminhar dia após dia de mão dadas com o Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, diante dos teus pés, para dizer que nós estamos aqui, nós não estamos escondidos, Senhor, nós não estamos com vergonha. A gente se posiciona no nosso secreto à sua espera. Venha ao nosso encontro, Senhor. Muda a nossa vida e que a nossa vida nunca mais seja a mesma a partir do momento que a gente olhar nos teus olhos, Jesus. Em teu nome, Glória, eu te agradeço, papai. Amém. Se vocês precisarem de alguma oração específica, eu quero que vocês mandem aí no chat que eu vou orar por vocês e a gente vai orar junto. Porque é para isso que a gente nasceu, né? Para orar um pelos outros. Se alguém precisa de alguma oração, de alguma coisa em específico, manda aí. Muito especial a gente orar pelos outros. Para quem não consegue falar aqui, eu queria deixar claro que vocês têm meu telefone. Então, quando vocês precisarem orar e precisarem de alguma companhia para traçar essa caminhada com vocês de volta para o jardim, de volta para o secreto, eu tô aqui. Então, pode me ligar a hora que for, que eu oro com você e a gente vai junto por esse caminho e reencontra Jesus no final dele. É para isso que a gente está aqui, para um ajudar o outro a chegar mais perto de Jesus, porque a gente sabe que ele é a fonte de toda a vida. E podem contar comigo, viu? Eu amo muito vocês. A Babi deu a ideia de vocês orarem por mim, então vocês orem por mim quando vocês forem para o seu secreto. Porque eu também preciso de ajudas. Obrigada, linda.